Um bom dia para você que está conosco nessa manhã de hoje, uma quarta-feira. E hoje nós vamos ler alguns versículos dos Salmos de número 116. Salmos 116. Esses salmos, ele foi escrito por um salmista. Esse salmista aqui, ele não é identificado, mas a situação que o salmista está passando, a situação que o salmista está vivendo, ela é bem detalhada. Nós não sabemos o nome do salmista, aqui não está escrito, mas lendo esse Salmo 116, nós observamos muito bem a situação que ele passava, a situação que ele vivia. E se nós fôssemos olhar para essa situação que ele estava passando aqui, nós poderíamos separar quatro cenas na vida aqui do salmista. Essa cena que ele está, essa situação que ele está passando, essa circunstância que ele está vivendo, ela poderia ser aqui retratada em quatro cenas. E nessa manhã de hoje, nós vamos ver a cena número 1 e a cena número 2. E amanhã, na próxima live de amanhã, nós vamos ver as outras duas cenas. A cena número 3 e a cena número 4. Então vamos começar aqui pela cena número 1, que é a situação que o salmista está passando. Que diz assim, Salmo 116, versículo 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Essa é a cena número 1. É a situação que o salmista está vivendo. E essas palavras que ele utiliza para descrever aqui a situação dele são palavras muito fortes. Laços de morte me cercaram. Imagina. E angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. É uma circunstância de morte iminente que ele está passando. O salmista, ele estava totalmente indefeso nas garras da morte. Uma situação de emergência, uma situação de desespero. Essa é a cena inicial. E a segunda cena que nós temos aqui é a atitude do salmista. Ele tem uma atitude diante dessa situação que está ali no versículo 4. Então invoquei o Senhor. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Essa cena número 2 mostra para nós a atitude do salmista. O salmista, então, ele invoca o nome do Senhor, ele invoca o Senhor dizendo: Senhor, livra a minha alma. Ou seja, o salmista, ele perseverou na fé. Ele perseverou na fé diante daquela situação desesperadora, naquela situação em que ele estava beirando a morte. Ele persevera na fé clamando ao Senhor. Ele persevera na fé fundamentado naquilo que o Senhor é, naquilo que Deus é. Deus é compassivo, Deus é justo e Deus é misericordioso.
Amém? Essa é a palavra de hoje. Que possamos aqui estar aprendendo com esse homem, com essa pessoa que escreveu esse salmo. Mesmo diante das situações difíceis, mesmo diante até de situações beirando a morte, que não venhamos a perder a nossa fé, que não venhamos a perder a nossa confiança em Deus, mas que venhamos a perseverar, fundamentado naquilo que Deus é. Deus é justo, Deus é misericordioso e Deus é um Deus compassivo. Amém? Vamos orar a Deus então. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor aqui mais uma vez pela leitura da Tua Palavra. E nessa manhã de hoje, Pai, nós queremos aqui também clamar ao Senhor, apresentar ao Senhor aqui a nossa vida, a nossa situação. Que o Senhor esteja agindo na nossa vida, que o Senhor esteja agindo aqui, Senhor, em cada situação que temos passado, em cada situação que temos vivido. Que venhamos a perseverar na fé, que venhamos, Senhor, a buscar o Senhor mesmo, Deus, diante daquelas situações mais drásticas, mais terríveis da nossa vida. Que não venhamos a perder a nossa fé, meu Deus, em circunstância nenhuma. Que assim seja, Pai. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo mal. Que a presença seja sobre a nossa vida, que a presença do Senhor seja conosco nesse dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que venhamos então a perseverar em fé, a viver em fé, a viver pela fé, diante de toda e qualquer situação. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.